Agora a prisão pode ser de até 40 anos. É a maior pena prevista no Código Penal do país. E com essa nova lei vai haver maior punição também para ocorrências de lesão corporal e violência doméstica. Pelo Código Penal brasileiro, o crime é classificado como assassinato de mulher pela condição do sexo feminino e envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Bom, para saber o que realmente muda com esse endurecimento da pena e como é que a sociedade pode avançar no combate ao feminicídio, a gente conversa agora com o advogado criminalista Rodrigo Paiva. Muito boa tarde. Olá, Neila, tudo bem? Só corrigindo, é Rafael Paiva. Rafael Paiva, exatamente. Falei com você agora há pouco. Isso. Bom, doutor Rafael, aumento da pena para o crime de feminicídio é uma medida suficiente para inibir esse tipo de crime? Seria isso suficiente, então, para inibir o feminicídio, aumentar, endurecer a pena aí para 40 anos? Olha, com certeza é um primeiro passo muito importante. Existe toda uma discussão na ciência jurídica, especialmente na ciência jurídica penal, sobre essa questão. Será que o aumento de pena diminui ou é ineficaz com relação a prevenir que algum tipo de conduta ilícita aconteça? E o meu entendimento é o entendimento de que o primeiro passo importantíssimo para prevenir que condutas criminosas aconteçam é o aumento de pena. Então eu entendo que este aumento de pena é importante e vem a responder um anseio da sociedade, já que os números mostram que os números de feminicídio aumentam todos os meses. Bom, completamos nesse ano a maioridade da Lei Maria da Penha, né? 18 anos da Lei Maria da Penha no ano de 2024, a lei que foi um marco no combate à violência contra a mulher. Como é que você enxerga a relação entre essa legislação e as recentes mudanças na pena de feminicídio? Eu vejo como um upgrade mesmo, como melhoramentos que são necessários. A realidade do nosso país e do mundo em 2006, com certeza, é bem diferente da realidade que nós enfrentamos hoje. Então, existem movimentos contrários, inclusive, à mulher, né, esses movimentos Red Pills, por exemplo, que fazem uma transformação em uma parcela da sociedade, e por isso é importante que o Estado, através do Legislativo, do Executivo, estejam atentos a essas mudanças de comportamento e, se for o caso, que realmente, como o fizeram, que tragam penas maiores, uma rigidez também no cumprimento dessas penas para esses indivíduos que, mesmo com 18 anos já, né, da Lei Maria da Penha, ainda continuam a praticar crimes. Eu sempre digo, Neila, que todo crime é grave, todo crime é chocante, principalmente para a vítima, mas eu não vejo crime mais grave do que aquele crime praticado pela pessoa em quem você confia, que você tem intimidade, que é o caso da Lei Maria da Penha. Então, a mulher deveria, pelo menos, se sentir mais segura dentro de casa, no seio familiar, com seus parentes. Infelizmente, essa não é uma realidade. Então, as mulheres têm medo de sair na rua e também, muitas vezes, infelizmente, também têm medo de ficar em casa. Então, essas leis que alteram, que potencializam os efeitos, elas precisam existir realmente. E, é claro, a gente precisa também contar com o apoio de um poder judiciário, que muitas vezes é omisso, é negligente, relativiza condutas agressivas, para que realmente essas leis possam ter uma efetividade. Doutor Rafael, era exatamente essa a minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar na prática como é que a justiça lida com os casos de feminicídio e se esse aumento da pena, esse endurecimento, pode afetar a agilidade ainda mais do processo judicial. Olha, com relação à agilidade, essa lei tende a melhorar, porque ela, inclusive, expressamente aponta como casos de urgência. Então, numa fila de 1000 processos, um processo envolvendo algum crime, não só o feminicídio, mas algum crime contra a mulher, em razão da circunstância de ser mulher, ou em razão de uma situação de violência doméstica, esse tipo de processo terá uma preferência no judiciário. O ponto aqui que eu acho mais interessante é com relação à aceitação disso pelo Poder Judiciário. Eu vou explicar. Os juízes, os promotores, eles não podem não aplicar a lei.
Então, se houve uma lei aumentando a pena de 20 para 40 anos em caso de feminicídio, eles terão que aplicar. A questão aqui eu trato mais com relação a outros tipos de violência doméstica. Então, por exemplo, a gente tem um crime de violência doméstica já previsto desde 2021 no nosso Código Penal, que é a violência psicológica, que é aquela violência que não deixa marcas, não deixa vestígios, e tem muita barreira do judiciário na aplicação dessa lei. Então, condutas que são violência psicológica, por exemplo, são relativizadas pelo judiciário. E por isso que eu chamo aqui a atenção, o legislativo fez a parte dele, o executivo fez a parte dele. Agora, quem precisa fazer a sua parte e não vem fazendo é o Poder Judiciário. Então, além dessa parte que falta aí do Poder Judiciário de atuar, tem algum outro desafio para garantir que as vítimas de violência doméstica e outras formas de violência de gênero sejam protegidas antes que os casos evoluam para o feminicídio? Olha, acho que essas questões elas passam por um tripé, que ele é indissociável. Então, o primeiro pé desse tripé é a conscientização das próprias mulheres. É claro que quando a gente fala em feminicídio, é muito evidente o que é o feminicídio, enfim, é um dos crimes mais graves hoje do Código Penal, inclusive. A questão é que existem outros tipos de violência doméstica e muitas vezes a mulher não sabe que está sendo vítima de uma violência doméstica. Ela mesma, por motivos sociais, religiosos, acaba relativizando, acaba aceitando alguns tipos de conduta, e então a conscientização é o primeiro pé desse tripé, a conscientização da mulher. Em segundo ponto, nós temos também a conscientização dos homens. Os homens também precisam ser chamados a essa discussão, já que eles são os algozes normalmente, né? A Lei Maria da Penha se aplica também a mulheres que praticam crimes contra outras mulheres, mas normalmente nós temos uma relação heterossexual onde um homem pratica a violência doméstica. E aí, nesse caso, a gente precisa também que essa pessoa saiba que tipos de condutas são ilícitas, que tipos de condutas são abusivas. Então, essa conscientização passa por essa educação de ambos os lados. E, por fim, o terceiro pé desse nosso tripé aqui é a punição. Então, eventualmente, todos sabendo o que é violência doméstica, quais são os tipos de violência, e o indivíduo que eventualmente venha a desrespeitar esses impositivos legais, nada mais justo que ele seja punido, e punido com o máximo rigor da lei, porque a punição também é um sinal de alerta para outras pessoas que podem vir a delinquir, para saberem que caso venham a praticar violência doméstica, especialmente aqui o feminicídio, a punição será severa. Doutor Rafael Paiva, muito obrigada pela participação, pelo esclarecimento aqui com a gente, viu? Obrigada pela participação aqui no Café. Muito obrigado, Neila. Até a próxima.